A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos estudos acerca do fenômeno mediúnico, da oportunidade de trabalho com as condições básicas de estudo, de conexão com o propósito do Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Você que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Já estamos no módulo 2, que trata das bases da comunicabilidade, das comunicações mediúnicas. Estamos estudando o transe mediúnico e hoje vamos abordar o item 3, os tipos de transe. Para fins deste estudo, vamos classificá-lo em 3 tipos: o transe patológico, o transe espontâneo ou natural e o transe provocado ou induzido. Então, primeiramente, no transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismos, particularmente crânios encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico. São algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, que é a subconsciência. Esse trecho, meu caro ouvinte, da apostila foi retirado do livro Além do Inconsciente, de Jaime Servinho, no capítulo 1, sobre o item As Formas do Transe. Então, aqui está classificado como patológico porque refere-se a alguma condição de enfermidade ou desajuste de equilíbrio orgânico que faz com que o perispírito sofra a sua expansão provocada por essa enfermidade. Daí ser chamado transe patológico. O segundo tipo, aqui mencionado, são os transes espontâneos ou naturais, que ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médiuns e sonâmbulos. Então aqui já nós temos o transe em condição de saúde do corpo orgânico. E nessas condições, o médium estará em franca possibilidade de auxílio ao trabalho nas reuniões mediúnicas. E o terceiro tipo trata-se da condição do transe provocado ou induzido. As principais formas do transe provocado ou induzido decorrem: letra A, da ação magnética, ou seja, provocado por hipnose e sugestibilidade. Letra B, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Aqui podemos abrir um parêntese sobre o uso das drogas que provoca realmente o transe. Então é aquela falsa alegria de expansão do perispírito de forma enfermiça, em que existe uma dose de prazer em função do alívio do peso do corpo e esquecimento das dores, mas que se encontram lá dentro do âmago da alma, não resolvendo, portanto, uma ilusão o uso das drogas nesse sentido, tanto as lícitas quanto as ilícitas, ou seja, álcool, tabagismo, bem como as drogas de potenciais alucinógenos.
Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical, mais ou menos intenso, da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Mas, meu caro ouvinte, o que é o estado de transe? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro No Invisível, de Leon Denis, capítulo 19, Transe e Incorporações. Ensina o filósofo e poeta da espiritualidade, o autor Leon Denis. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. Separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. O estado de transe pode ser provocado pela ação de um magnetizador, quer pela de um espírito. Sob o influxo magnético, os laços que unem os dois corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando pouco a pouco. Recobra o uso de seus poderes ocultos, comprimidos pela matéria. Quanto mais profundo é o sono, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam, um estado diferente de consciência. Faculdades novas se revelam. Um mundo de recordações e conhecimentos, sepultados nas profundezas do eu, se patenteia. O médium pode, sob o império de uma vontade superior, reconstituir-se numa de suas passadas existências, revivê-la em todas as suas particularidades, com as atitudes, a linguagem, os atributos que caracterizam essa existência. Entram ao mesmo tempo em ação os sentidos psíquicos, a visão e a audição. À distância, se produzem tanto mais claras e fiéis, quanto mais completa é a exteriorização da alma. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se de seu organismo material para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. Nós, particularmente, meu caro ouvinte, já tivemos essa oportunidade de presenciar comunicações de encarnados que estavam em sono, portanto dormindo, teve o seu perispírito expandido, levado até a reunião mediúnica para se manifestar através do médium, para receber auxílio, acolhimento e esclarecimentos. Sábios eminentes dão testemunho da realidade desses fatos. O Dr. Oliver Lodge, em seu discurso na Royal Society de Londres, em 31 de janeiro de 1902, assim se exprime: uma máquina elaborada como são os nossos corpos pode ser empregada no caso de transe não só pela inteligência que, por assim dizer, a fabricou, mas também
por outras inteligências a que dela se permite fazer uso. Isso, naturalmente, não se realizaria senão por um certo tempo e com bastante dificuldade. Em sua comunicação transmitida ao Congresso Oficial de Psicologia de Paris, no ano de 1900, o professor Myers, de Cambridge, era ainda mais afirmativo. Depois de haver enumerado os fenômenos obtidos no estado de transe pelas senhoras Piper e Thompson, fenômenos que ele estuda há 25 anos, assim concluía o professor. Em sua maioria, os fatos enunciados lembram o caráter e a memória de certas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade, ou mudança de espírito, ou possessão, é um sensível progresso na evolução da nossa raça. Durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta. Permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que cerca o seu invólucro terrestre. Sua influência, às vezes, se faz ainda sentir sobre o corpo, a que seus próprios hábitos o atraem. Sua ação se torna, em tal caso, um incômodo, um estorvo para os espíritos que se comunicam. Quando a força oculta é insuficiente e o transe pouco profundo, o desprendimento é incompleto. As personalidades se confundem. O médium resiste à ação exterior do espírito, que se esforça por tomar posse de seus órgãos. Então isso é muito comum nos processos iniciais do trabalho, quando o médium adentra a reunião mediúnica. Por conta da dúvida, da insegurança, da falta de confiança e conectividade com o mundo espiritual superior da casa espírita onde está sendo realizada a reunião, da qual o médium frequenta, geralmente se proporciona esse bloqueio. E aí o transe não é um desprendimento totalmente estabelecido em condições favoráveis. É um desprendimento incompleto, como está afirmando aqui o autor, dizendo então que nesse caso há uma confusão, há uma falta de distinção entre personalidades, e então a comunicação fica a meio termo. Vamos continuar analisando o transe mediúnico já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo do transe mediúnico, dos tipos de transe que podem ocorrer, seja numa condição febril, enfermiça, patológica, seja ela natural, como é o caso da proposta consciente do trabalhador da casa espírita, que se propõe a exercer o trabalho mediúnico e, portanto, acolher a inúmeros irmãos necessitados do mundo espiritual, realizando assim o cumprimento da sua tarefa já estabelecida desde a sua condição de desencarnado, antes de encarnar, portanto, recursos estabelecidos no perispírito para que a instrumentação servisse de condição de trabalho do bem, com propósito com Jesus. Então, o transe natural, ele é saudável, ele é seguro, ele não determina nenhuma condição de alteração da saúde da mente, nem provoca nenhuma enfermidade do corpo. A mediunidade, meu caro ouvinte, não é patológica. O transe pode ser patológico se o corpo estiver enfermo. E também os transes provocados, que são aqueles realizados por sugestões, por hipnose,
e quantas vezes pelo mau uso de substâncias inadequadas, totalmente desnecessárias, que é o caso do fumo, do tabagismo, do álcool, por fugas e anestesias de consciência, quando não pelas drogas ilícitas de potenciais alucinógenos, que provoca essa alegria falsa, esse transe que proporciona uma falsa condição de desprendimento e, portanto, um alívio passageiro, temporário, das dores do corpo, mas que mantém ainda toda a problemática não resolvida dentro de nós mesmos. Então são fugas que nós podemos realizar por construção da educação de espírito, uma consolidação natural pela busca da reforma íntima, pela compreensão e uso do Evangelho em nossas vidas. Estamos acrescentando o livro No Invisível, de Leon Denis, que trata no capítulo 19 dessa obra, trazendo aspectos sobre pesquisadores que nos trazem estudos de muitos anos, reconhecendo a presença do espírito nas comunicabilidades. Suas radiações psíquicas se mesclam à do manifestante. Então, a intervenção do indivíduo no mundo espiritual se misturam com a do manifestante, com a do encarnado. Daí, em variadas proporções, conforme os casos, duas partes a distinguir na manifestação, a do médium e a do espírito. Operação delicada, que exige profundo conhecimento das personalidades que se apresentam e das condições do fenômeno. Então, os médiuns psicofônicos estabelecerão comunhão com espíritos que apresentam frequências semelhantes da sua própria personalidade, sendo úteis, então, para servirem de intermediários. O estado de transe facilita a sugestão. Nos fenômenos de escrita e da mesa, aqui ele se refere à psicografia e da época em que se estabelecia o concurso do uso da comunicação pelos fenômenos de efeitos físicos das mesas girantes. O médium se conserva em plena posse de seu eu, de sua vontade, e poderia repelir as inspirações que recebe. Sim, meu caro ouvinte, nós somos senhores do próprio corpo. O médium psicofônico é senhor do próprio corpo. Portanto, o exercício da mediunidade em uma casa séria, em que o propósito é o do bem com Jesus, nós temos a administração, auxílio e possibilidade completa de administração dos nossos guias espirituais, que nos dão toda a proteção para a realização do trabalho. Também no desprendimento já se não dá o mesmo. A alma se tem retirado e o cérebro material fica exposto a todas as influências. Quando está suficientemente protegido, o médium torna-se receptivo, tanto às sugestões de um magnetizador como às dos assistentes, ou as de um espírito. É o que muitas vezes lança uma certa confusão na interpretação dos fatos e exige da parte dos experimentadores extrema prudência. Daí a necessidade de uma reunião mediúnica precisar sempre ser administrada, gerida por um dirigente experiente para ajudar e fazer essa distinção. E então, pela inspiração, também trazer orientações muito importantes. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Mais adiante nesse capítulo, o autor vai trazer uma questão muito interessante. Indagam certos experimentadores se o espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médium, ou opera ele antes à distância, pela sugestão mental e pela transmissão de pensamento, como pode fazer um espírito exteriorizado do sensitivo. Um exame atento dos fatos nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. Então, dependendo do grau de superioridade do espírito, ele pode transmitir seu pensamento de muita distância,
Não existe distância nem tempo para o espírito superior, mas já o espírito que traz o perispírito mais denso precisa estabelecer a proximidade para então usar as funções orgânicas, cerebrais da fala ou das mãos para a escrita e então realizar a sua comunicação. O fato é que toda essa situação é amplamente realizada com muita segurança quando nós buscamos o estudo, o trabalho do bem, despertamos a consciência para nos doarmos pelo bom uso da mediunidade com Jesus em uma casa de orientação séria, com a proposta séria desse mesmo concurso. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 5, Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa e suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem, reciprocamente, com o efeito de macroscópicas explosões de luz. A química e a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna, ou nas anfractuosidades do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho. É indispensável se desentranhe das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação.
Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Brilhe a vossa luz, meu caro ouvinte. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos realizar a nossa tarefa com consciência e doação dentro do trabalho do bem com a mediunidade com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.